Oi, gente, vamos lá. Vamos começar com outro assunto aqui, as famosas progressões aritméticas, que a gente também simplesmente representa pelo símbolo de PA, né? Pela sigla PA. E a progressão aritmética, o que ela é? Ela é uma sequência numérica. Só que ela é uma sequência numérica que tem um padrão de comportamento. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma sequência numérica como essa, perceba que você tem aqui, menos 5, menos 2, 1, 4, 7, 10. É normal a gente dar nome a esses termos usando a posição que eles ocupam dentro da nossa sequência, né? Dentro da nossa fila. Então, assim, esse aqui, como ele é o primeiro termo, geralmente a gente diz que ele é o nosso A1. Consequentemente, esse aqui vai ser o A2, esse aqui é o terceiro termo, vai ser o A3, esse é o quarto termo, é o A4, esse aqui é o quinto termo, é o A5, aqui o A6 e assim sucessivamente, né? Quando a gente coloca uma reticências aqui, a gente quer dizer que essa sequência ela é infinita. A gente está prolongando isso daqui o quanto a gente quiser, tá bom? Mas se você olhar com carinho e eu perguntar para você, qual é o sétimo termo? Qual é o número que vem depois do 10? Provavelmente você já olhou e já percebeu. Acho que eu sei. Depois do 10 vai vir o número 13. E como é que você sabe que é o 13 que vem depois do 10? Porque, afinal de contas, existe um padrão de comportamento que a gente consegue detectar aqui. O que está acontecendo? A gente está começando com o menos 5, mas eu somei uma constante para chegar no próximo termo, e a mesma constante que eu somei, eu somo aqui para chegar no próximo, a mesma constante eu somo e chego no próximo, e cada vez que eu vou somando essa mesma constante a cada termo, a gente chega no termo seguinte. Essa constante ela tem um nome, ela é chamada de razão. Então a gente pode dizer que nessa PA, nessa progressão aritmética, a nossa razão R, quanto que ela vale? Ela vale 3, né? Normalmente na PA a gente representa a razão pela letra R, R de razão, né? Então é uma razão igual a 3. Então você soma, pega qualquer termo aqui, soma 3, chega no seguinte. Pega qualquer termo aqui, soma 3, chega no seguinte, não é? Isso é uma progressão aritmética. Então a progressão aritmética é uma sequência onde você começa com um termo e você vai acrescentando sempre a mesma constante para chegar no termo seguinte. Pode ser negativa a constante? Pode. Nesse caso ela é positiva, certo? Agora, algumas pessoas ficam assim um pouco meio aborrecidas porque falam assim, mas esse negócio de PA eu acho tão complicado, porque tem um monte de formulinha para a gente ficar decorando, né? E eu olho assim para a pessoa e falo assim, coitadinho, sabe de nada. Gente, é claro que a gente tem algumas formulinhas que você pode até memorizar se você quiser. Mas se você entender a mecânica do funcionamento da PA, você não precisa ficar preso a essas fórmulas. Se você entender o que está acontecendo aqui, a coisa fica muito mais simples do que ficar decorando fórmula. Quer ver só? Pensa comigo, se você estiver no primeiro termo e quiser chegar no segundo termo, o que a gente faz para sair do primeiro termo e chegar no segundo termo? Não basta somar uma razão? Se eu somar uma razão, eu chego no segundo termo, não é? Então eu vou escrever aqui, vou somar uma razão. Vai funcionar se a gente fizer isso? Vai, porque o nosso primeiro termo é menos 5. Quando a gente soma a razão, que é 3, a gente vai chegar no segundo termo, que vai dar menos 2. Bateu. O segundo termo é menos 2, certo? Agora, se eu tiver no segundo termo, no A2, e quiser chegar no quarto termo, no A4. Bom, então agora eu estou no A2 e quero chegar aqui, no A4. O que eu tenho que fazer? Bom, se eu somar uma razão, eu chego no A3. E se eu somar mais uma razão, eu chego no A4. Então, se eu somar duas razões, eu chego no A4. Então, eu vou escrever aqui, vou somar duas razões. Vai funcionar se a gente fizer isso? Vai funcionar, quer ver? Vem comigo. O nosso A2 é menos 2. Quando eu somo duas razões, eu estou somando 2 vezes 3. Então vai ficar menos 2 mais 6. E menos 2 mais 6 costuma dar 4. O quarto termo é 4? O quarto termo é 4. Bateu, não é? Tá, mas e se eu fizer isso daqui, Se eu tiver lá no quarto termo e quiser chegar no sétimo termo, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ver? Quarto termo é esse, o sétimo termo está aqui, né? Então eu vou ter que somar uma razão para chegar aqui, mais uma para chegar aqui
e mais uma para chegar aqui? Então eu vou ter que somar 3 razões. Então basta eu somar 3 razões aqui, que a gente chega ali. Será que vai funcionar? Vai, vamos ver. O nosso A4 é 4. Quando você soma 3 razões, você está somando 3 vezes 3, né? A nossa razão vale 3. Então vai ficar 4 mais 9. 4 mais 9 costuma dar 13. Realmente, né? O nosso A7, apesar de não estar escrito aqui, a gente viu que era 13 mesmo, porque tem um padrão de comportamento. E se eu quiser voltar? Por exemplo, se eu estiver lá no A7 e quiser voltar para o A5, então espera um pouquinho, ó. O 7º termo está aqui, né? O 5º termo é esse daqui. Se na ida eu somo razões, para voltar o que a gente tem que fazer? Tirar razões? Então se eu tirar uma razão eu volto para cá, se eu tirar outra eu caio aqui. Então basta eu tirar 2 razões que eu caio no A5. Então eu vou escrever isso, ó. Eu vou subtrair 2 razões. Né? Vai funcionar? Vai funcionar. Porque o nosso A7 é 13. Quando você tira 2 razões, você está tirando 2 vezes 3. Então vai ficar 13 menos 6. E 13 menos 6 costuma dar 7. O nosso 5º termo é 7? Sim, o nosso 5º termo é 7. Aí eu pergunto, precisa decorar a fórmula para fazer isso aqui que eu fiz com vocês? Não. A gente precisa saber o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é muito simples. Por que aqui eu somei só uma razão? Porque 2 menos 1 dá 1. Então a distância entre esses 2 termos é de uma razão apenas. Soma uma razão a esse termo que você chega aqui. Por que aqui eu somei 2 razões? Aqui eu somei 2 porque 4 menos 2 dá 2. Então a distância entre esses 2 termos é de 2 razões. Então some 2 razões aqui, ó, que você chega aqui. Por que aqui eu somei 3 razões? Porque 7 menos 4 dá 3. Então a distância entre esses 2 termos é de 3 razões. Soma 3 razões aqui, que você chega aqui e funcionou. Por que aqui eu tirei 2 razões? Porque 5 menos 7 dá menos 2. Então então se eu somar menos 2 razões aqui, eu chego aqui. E pronto. É igual prédio. Se você está no 4º andar do seu prédio, você quer chegar no 7º andar do prédio, quantos lances de escada você tem que subir? 7 menos 4, 3 lances. Pronto, é isso que a gente está fazendo. Então se você entender essa mecânica, você não precisa ficar com fórmula para decorar, não é? Professor, mas eu gosto de fórmula, eu sinto mais segurança com a fórmula. Se você quiser muito, a gente pode deduzir 2 fórmulas aqui até, né? Eu digo 2 porque na verdade é a mesma fórmula, só que ela pode ser escrita de 2 vezes. Basta você entender essa mecânica que você chega na fórmula facilmente. Por exemplo, se você está lá num termo AP e quer chegar num termo AN, P e N são as posições dentro da sua PA, tá? Então você está na posição P e quer chegar na posição N. Quantas razões eu tenho que somar aqui? Eu tenho que somar N menos P razões. Então eu somo N menos P razões, né? Isso daqui é a fórmula. Você pode escrever a fórmula assim, ó. Se eu pegar o AP e somar a ele N menos P razões, automaticamente eu chego no AN. Essa daqui é uma das formulinhas que muita gente gosta de memorizar. Mas tem aqueles que preferem fazer o seguinte: professor, eu aprendi assim, ó. Se eu tiver no A1, no primeiro termo, né? Muita gente gosta de fazer assim, ó. Tô no A1 e quero chegar no AN. Quantas razões eu tenho que somar para sair do A1 e chegar no AN? Eu tenho que somar N menos 1 razões, né? N menos 1 razões. Então, se a gente trocar esse P aqui por 1, esse outro P aqui por 1 também, a gente também consegue chegar numa outra formulinha. Se você quiser, se você desejar muito, né? Mas se a gente entender essa mecânica aqui, você nem precisa dessa formulinha aqui, ok? Então as 2 fórmulas são uma do P, né? E a outra trocando P por 1, mas pode ser por 2, por 3, por 4, pela posição que você quiser. Beleza, gente? Isso é uma progressão aritmética. Vamos ver mais? Vem comigo!